Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Com alegria, hoje nos encontramos e a gente se encontra nesta oitava de Natal, ou seja, os dias que precedem, aliás, os dias seguintes à celebração do Santo Natal. É um momento bastante lindo, maravilhoso. Ontem a gente celebrava o Natal do Senhor, dia 24, a missa da noite. Nesse dia 25, a gente celebrava o nascimento de Jesus. E é o nascimento, posso dizer assim, o nascimento da esperança, de uma vida nova, de uma vida alicerçada em Deus. Com certeza você pôde participar das celebrações, né? Com certeza você, com a sua família, foi numa missa. Você também pôde sentir todo esse clima bastante lindo e especial do Natal do Senhor. Coisa boa, né? Deus seja louvado por tudo isso. E agora, então, a gente vai se colocar também na presença de Deus para pedir o quanto Deus, né? Ele vai pedir de nós um testemunho. Hoje a gente vai ter um oposto praticamente do que a gente celebrava no dia de ontem. Ontem a gente celebrava, né? Ontem a gente celebrava a nossa casa, a nossa família que abriu o coração. E hoje a gente vai receber de Deus, né? Hoje a gente vai olhar o martírio de Santo Estevão. Veja só, né? Parece um abismo na igreja. Ontem a gente celebrava o nascimento de Jesus. A gente cantava, né? Vinde cristãos todos, né? A gente cantava Noite Feliz. E hoje a igreja coloca diante de nós a morte de Estevão. Olha só, é o oposto do que a gente está celebrando, mas tudo isso tem um propósito bastante bonito, né? Tudo isso tem um propósito bastante bonito, porque a gente sabe que a igreja, a gente sabe que o nascimento de Jesus, ele vem para fortalecer a nossa vida, e fortalecer a nossa vida diante de tudo aquilo que o mundo vai colocar diante de nós. E aí a gente vai ver que o testemunho, né? E aí a gente vai perceber que o testemunho hoje de Estevão abre o caminho para, né, um crescimento muito grande da igreja. Então, mais uma vez, né? Quem a gente não se encontrou no dia de ontem, nem todo mundo a gente se encontra pessoalmente, né? Mas ainda na oitava de Natal, vale esse desejo de um feliz e um abençoado Natal a você, a sua casa e a sua família. Também, nesta semana, né, eu já começo a fazer uma transição desses momentos de oração que estão acontecendo aqui. Semana que vem, eu já me despeço da paróquia Santo Antônio de Pádua e já começo a minha preparação para assumir a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Porto Velho, Rondônia. Então, nesse período, a gente vai fazer uma transição também nesse momento de oração. Você que acompanha pelo Facebook, não vai mudar muita coisa, né? Você que acompanha pelo Instagram, você vai precisar talvez migrar para a página pessoal minha por enquanto, né? Depois a gente sempre acha um jeito de chegar em todo mundo. Também eu vou abreviar um pouquinho o tempo para que todos os dias possas deixar uma mensagem da palavra de Deus, do Evangelho aqui, né? Lá em fevereiro, no comecinho de fevereiro, com toda certeza, a gente retoma uma programação diferente, mais ampla ainda, né? Sempre deixando aqui a palavra de Deus, né? Como missão que
todo padre tem, né? Jamais a gente vai deixar desamparado quem quiser ler, acompanhar e meditar a palavra de Deus. Por isso, então, nós vamos dar início a esse momento de oração, de partilha do Evangelho. Hoje a gente vai partilhar não o Evangelho, mas a primeira leitura da missa de hoje. Nós vamos dizer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E quero convidar você a continuar dizendo, né? Espero que você não tenha perdido este costume, né? Mas quero convidar você a continuar dizendo assim: vinde Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo de Deus. Todos os dias, né? Precisamos dizer isso para colocar o Espírito Santo do Senhor no nosso coração e na nossa vida. Por isso, então, vamos agora acompanhar e rezar juntos esta oração, pedindo o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus que hoje eu quero colocar no teu coração, né? A palavra de Deus que hoje eu quero colocar no teu coração é uma palavra muito linda, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que faz muito bem para cada um de nós e para as nossas famílias. A gente vai olhar hoje o testemunho de um grande homem. A gente vai olhar hoje o testemunho de Estevão, o primeiro mártir, né, da igreja, o primeiro homem que derramou o seu sangue por causa de Jesus Cristo. Em um momento desse, né, eu falava aqui nos momentos de oração que a gente vivia e que a gente vive uma luta do bem contra o mal, e isso é verdade. Hoje a gente vai ver um lado, né, desta luta, mas a gente vai entender o porquê que existe o Natal. Natal é presença de Deus na nossa casa. Natal é presença de Deus na nossa vida. Natal é força de Deus na nossa caminhada. O Natal é Deus que toma conta da nossa casa e da nossa vida. Por isso que, não sei se todos vocês, mas a grande maioria de vocês celebrou Natal em família, né? Reuniu o maior número possível de pessoas na tua casa. Assim como em todas as famílias, assim também é na minha, algumas pessoas fisicamente não celebram mais o Natal conosco, né? A gente sente, né, a partida de tantas pessoas que nesta data sempre celebrariam comigo. E aqui eu posso dizer, né, desde o falecimento até de minha mãe, né, eu sempre costumava rezar a última missa de Natal, pegar o carro e ir para casa, e ainda chegava à noitinha para celebrar o Natal com ela. Mas Deus também vai transformando as nossas vidas, vai colhendo, né, vai levando para si pessoas boas e importantes que fazem parte da nossa vida. Mas nem por isso a gente vai, né, abrir mão de celebrar o Natal com quem a gente ainda tem conosco. E é esse o sentido de valorizar cada vez mais as pessoas que conosco estão. A leitura de hoje não vai ser a leitura do Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 10,
versículo 17 ao 22. E este evangelho de hoje, ele é muito interessante. Valeria a pena, né, você ler Mateus capítulo 10, versículo 17 ao 22. Mas eu quero ler a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje nós a encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os versículos de 8 a 10, e até o capítulo 7, versículos 54 e 59. É uma leitura bastante importante para nós. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirinenses, alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. E agora nós vamos para o capítulo 7, versículo 59 ao 50, capítulo 7, versículo 54 ao 59, e vamos ver o desdobramento desta história. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão olhou para o céu e clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aí, a gente se depara hoje com esta palavra, a palavra de Deus. Hoje nós olhamos para o martírio de Estevão, dia de Santo Estevão. E aí você precisa ler na tua casa Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o capítulo 7 para entender bem a dinâmica do evangelho de hoje. E é uma dinâmica maravilhosa, é uma dinâmica muito especial. Ontem a gente celebrava o amor de Deus que tomava conta do mundo. Ontem a gente celebrava o amor de Deus que tomava conta dos nossos corações. E eu falava até na missa da manhã, dizendo assim: porque Deus nos ama tanto e muito, é que Ele nos deu, Jesus Cristo. Sabe? Porque Deus nos ama tanto que nos deu nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fará com que a nossa vida se torne diferente. Ele fará com que a nossa vida ganhe um sentido maravilhoso. Ele fará com que a nossa vida vá para frente. Esse é o sentido do Natal. Deus quer nos dar, Deus nos deu o maior presente, seu Filho Jesus Cristo. Caminho, verdade, luz, vida, esperança, libertação. Sabe, foi esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Provavelmente você também deu algum presente para alguém da tua casa, né? Talvez um presente material,
uma lembrança, mas talvez você encontrou-se com aqueles que te são especiais, te são importantes, e você presenteou eles com um abraço. Talvez você presenteou eles com esta expressão: Feliz Natal, abençoado Natal. Talvez você presenteou aqueles que você ama e que você quer bem, né? Oferecendo uma janta, um almoço, por mais simples que ele seja. Um almoço, uma janta, né? Por mais simples que seja, e com amor. E aí a gente sente aquilo que é o nascimento de Jesus, porque é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele nos dá o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus sempre será a nossa força. Jesus sempre será aquele que é capaz de abrir os caminhos. Jesus sempre será aquele que vai restaurar a nossa força. Porque você precisa ser bem sincero contigo. Tens que ser sincero contigo. Veja quantas vezes a vida quis te levar. Veja quantas vezes o mundo quis roubar de você aquilo que é bom, aquilo que é essencial e aquilo que te faz bem. E aí você vai perceber quantas vezes foi Jesus que colocou a mão na causa. Foi Jesus que colocou a pessoa certa, na hora certa e no momento que você mais precisava. Isso é o grande presente de Natal. Isso é o grande presente de Natal. Deus olhou para você e disse: olha, eu vou te dar aquilo que é mais importante para mim. Eu vou te dar aquilo que eu tenho de melhor. Eu vou te dar aquilo que vai sempre te manter em segurança. E você pode perceber, a nossa vida, ela deixou de ser segura quando a gente abandonou Deus. Você já percebeu isso? Veja, quando alguém da tua casa não te acompanha na igreja, o espírito não é o mesmo, né? Já percebeu? A pessoa às vezes até se torna mais agressiva, mais áspera. Veja como Deus ele te deu, né? Como Deus te deu essa oportunidade. E aí a gente vem hoje para o grande testemunho de Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um homem, era um diácono. E ele foi escolhido como diácono pelos apóstolos. Foi uma escolha muito bonita, porque depois da morte de Jesus, e aí a gente dá um salto para pós-Páscoa, né? Depois da morte de Jesus, os apóstolos se viram apurados com tanta gente. E o Espírito Santo disse: escolham 7 homens dignos, fervorosos, e eles vão ajudar vocês no cuidado com os necessitados, com os pobres, e vocês vão cuidar da pregação da palavra. Estevão é um desses homens escolhidos pelo Espírito Santo, por Deus. Mas Estevão se destacou. Vejam, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Jesus Cristo agia muito forte através de Estevão. Eu também dizia nesses dias que todos nós somos enviados por Deus. Nós temos uma missão, mas algumas pessoas não gostaram de Estevão. A sua pregação, os seus sinais, começou a incomodar, assim como a presença de Jesus também. A presença de Jesus também incomodava muitas e muitas pessoas. E é aqui que a gente aprende uma coisa muito importante. Cheio do Espírito Santo, a gente faz maravilhas. Aí você entende eu também por que eu digo para você. Eu não sei se você já criou esse hábito, mas ao menos 5 ou 6 vezes, o ideal seria ao menos 7 vezes por dia. Diga: vinde Espírito Santo de Deus. Porque Estevão, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, fazia maravilhas. Veja, ao ouvir essas palavras, muitos ficaram enfurecidos, rangeram o dente contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, completou a sua missão. Como é que acontece a morte de Estevão?
Porque a sua palavra incomodou, porque o seu testemunho incomodou, porque o seu jeito certo incomodou. E aí eu volto a dizer, nós vivemos uma luta do bem contra o mal, de pessoas boas contra pessoas ruins. Quem é do bem jamais deve se calar. Quem é do bem jamais deve esconder a sua luz. Quem é do bem jamais deve deixar de fazer coisas boas. Quem é do bem deve sempre dar este passo para frente. E as pessoas agarraram Estevão e levaram para fora da cidade. E começaram a apedrejar Estevão. Mas aí eu volto a dizer, nos momentos mais difíceis da tua vida, você se lembra quem estendeu a mão para ti? Nos momentos mais difíceis da sua vida, você se lembra quem estendeu a mão para você? Foi Deus. Foi Deus que colocou pessoas especiais diante de você. Foi Deus que mandou força para você. Foi Deus que colocou o Espírito Santo diante de você. Por isso que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não sentia mais dor. Porque ele olhou para o céu e ele viu o céu aberto. E ele viu o céu aberto. E sabe quem é que Estevão viu lá no céu? Estevão não teve uma visão. Foi real o que ele enxergou. Ele enxergou nosso Senhor Jesus Cristo de braços abertos. Jesus com os braços abertos, acolhendo a entrega de Estevão. Por isso que não tinha mais dor. Por isso que não tinha sofrimento. E as pessoas começaram a escutar Estevão dizendo assim, ó Pai, ó Jesus, eu te louvo, te agradeço pela minha vida. Jesus, recebe a minha alma. Jesus, recebe o meu corpo. Jesus, recebe a minha vida. Dai-me o consolo necessário. E as pessoas, quando as pessoas começaram a ouvir isso, porque o bem sempre prevalece. Veja o que as pessoas começaram a fazer, né? Estevão disse, eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo Jesus de pé, à direita do Pai, me acolhendo. Olha o que os algozes de Estevão fizeram. Mas eles dando grandes gritos, uivando, é o demônio, né? Que tomou conta dessas pessoas. Dando grandes gritos, uivando, fecharam os seus ouvidos para não escutar o grande louvor. O mal não aguenta. O mal não aguenta palavras boas, palavras de Deus. Por isso que fecharam os seus ouvidos e acabaram com o serviço, né? Mataram Estevão. E Estevão foi acolhido por Deus. E olha só como é interessante, como Deus utiliza de tudo, inclusive até de um gesto ruim, né? Inclusive até de um gesto ruim para transformar vidas. Arrancaram as vestes de Estevão, que já estava morto, né? Pegaram estas vestes e jogaram aos pés, né? E pegaram as vestes, né? As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é Saulo? Você sabe quem é Saulo na Bíblia? Saulo é Paulo. Quando jogaram as vestes de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, aos pés de Saulo, Saulo olhou para aquele homem, uma luz resplandecia em si, porque Saulo era também perseguidor dos cristãos. Saulo também perseguia os cristãos, né? Porque achava que a doutrina dos cristãos era injúria, era uma apostasia, era uma religião do demônio. Mas quando Saulo escutou Pedro dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida, Saulo se encontrou com Deus. Se encontrou com Deus.
tudo o que ele tinha procurado. Ele tinha estudado muito. Ele tinha vivido os seus 37 anos estudando para encontrar Deus. Mas quando ele viu o verdadeiro Deus que Estevão tinha encontrado, aquilo começou a incomodar Saulo. Tanto que a sequência do Evangelho, por isso que a sequência dos Atos dos Apóstolos, por isso que eu pedi para você ler, né? Hoje Atos 6 e 7. Vai ser quando Saulo, né, se encontra com Deus ao cair do cavalo e se torna Paulo. Antes de ser Paulo, é Saulo. E a conversão de Saulo começou com a morte, com o martírio de Estevão. E aí a gente entende uma coisa muito bela, né? Parece ser uma contradição da igreja. Ontem falar do Natal, amor, paz, confraternização, e hoje nos trazer o exemplo de Estevão, morte, dor, vingança. Mas não é. Qual é o sentido do nascimento de Jesus? O sentido do nascimento de Jesus é simplesmente assim, né? Deus, ele nos prepara para as grandes batalhas da vida. Então, se você participou dignamente do Natal, eu volto a dizer, mesmo que vá doer o teu coração, mas eu preciso. Se você não foi numa missa, né, no dia 24 ou no dia 25, você não celebrou o Natal. Você apenas foi um pagão, tá? Veja, se você não foi na igreja no dia 24 ou no dia 25, você não celebrou o Natal. Você foi um pagão. Você apenas sentou na mesa e comeu e bebeu, né? E você apenas talvez deu um presente dizendo Feliz Natal, mas infelizmente você não celebrou o Natal. Porque veja, o que é o Natal, né? O Natal é Deus que nos dá Jesus. E Jesus nos prepara para as grandes batalhas do dia a dia. O que é o Natal, né? O Natal é Deus que nos dá Jesus para nos fortalecer e para que o nosso caminho seja vitorioso, seja cheio de paz, seja abençoado, seja verdadeiro. Esse é o sentido do Natal, esse grande presente que Deus deu a cada um de nós. Então nós finalizamos esse momento e peço, né? E peço que Deus abençoe a você. Peço que você testemunhe, né? Testemunhe Deus na sua vida. Então a partir de amanhã a gente já começa a mudar também a dinâmica das leituras, né? A partir de amanhã a gente já vai ter uma leitura muito bonita, né? Amanhã a gente celebra São João Evangelista e aí a gente vai ver o testemunho da ressurreição de Jesus e vamos completando essa oitava de Natal com testemunhos maravilhosos para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique bem, fique com Deus e que Ele sempre te acompanhe.